Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião online da Mocidade da IPG 2. Vamos iniciar essa reunião lendo o versículo em Hebreus 10, 23, que diz: Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós vamos cantar um cântico que diz que o amor de Deus não muda, pois ele não falha, ele é fiel à promessa dele. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse momento de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós temos bastante coisa para ver em um curtíssimo espaço de tempo, então eu já peço que você abra a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1. E durante o nosso estudo a gente vai lendo esses versículos, aí da primeira parte, que vai até o versículo 10, e a extrairmos algumas lições
dessa primeira parte da carta de Tiago aí, do capítulo 4. Quando eu era adolescente, eu ouvi uma frase, né, que dizia que os problemas do homem, né, se resumiam praticamente a 3 S's, né, os problemas que normalmente enfrentamos na vida, né? É o S do cifrão, relacionado ao dinheiro, né? O S da saia, uma alusão, né, aos problemas na área sexual, e o S da soberba, né? Então, à medida que eu fui crescendo e olhando para o mundo, entendendo como o mundo funcionava, eu via que realmente essas 3 coisas tumultuavam a vida de muita gente e, né, seria soberba da minha parte dizer que também não enfrentei e ainda enfrento problemas, né? Todos nós enfrentamos problemas nessas áreas, né? São as questões, né, que brotam dentro do coração pecador e que a gente vai lidando no dia a dia e não podemos ceder a esses problemas, né, essas tentações, e temos que pelejar para que a gente se mantenha firme, né, no propósito de sermos servos, né, e servas do Senhor Jesus, né? E eu trago hoje uma pequena reflexão sobre coisas que aconteciam ali nas igrejas, né, para as quais Tiago estava escrevendo. Muitos desses pecados estavam ocorrendo lá, e discórdias, né, brigas no meio das igrejas, dos nossos irmãos, e lutando, né, com antigos inimigos de sempre, né, na vida deles, e essa mensagem é bem atual para nós hoje, né? Mas eu peço antes que você feche seus olhos e ore comigo. Pai amado, nós te damos graças por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos as suas sagradas escrituras, e nos ajuda, Senhor, derrama graça sobre nós, os que, né, na hora de transmitir e na hora de compreender, ouvir. Que o Senhor nos abençoe nesse breve estudo aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, Tiago escreveu essas cartas, né? Essa carta aos nossos irmãos ali das igrejas que estavam se organizando ali na Palestina, né? E como já vimos até em capítulos anteriores, né, vários pecados estavam comprometendo a vida daquelas igrejas, né? E isso já é reafirmado no versículo 1 do capítulo 4, né? De onde vêm as guerras e pelejas que há entre vós. Então, era algo que estava realmente acontecendo naquelas igrejas, né? E Tiago estava identificando esses pecados, esses problemas, e apresentando as soluções. Então, do verso 1 ao verso 3 do capítulo 4, você já tem uma ideia do clima tenso, pesado que estava rolando naquelas igrejas, né? Brigas, guerras, contendas, cobiça, desejo de esganar, matar o irmão, inveja, más intenções. Vamos lá, vamos ler os versos de 1 a 3? Pega aí e vai identificando aí os problemas. Já começa, ó. De onde vêm as guerras, pelejas que há entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar, a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes, né, em vossos prazeres. Então, você vê aí que parecia um Big Brother, né, que estava rolando nas igrejas aí, né? Guerra, ganância, né, sede de poder, e isso aí estava detonando aquelas igrejas, né? E Tiago vai e fala os pecados, né, e apresenta aí as soluções, né, para eles enfrentarem e corrigirem esses problemas, né? Tiago resume isso no verso 4, né? Praticamente um resumo, né? Ele faz uma exclamação em fiéis, algumas traduções falam adúlteros, né? Idólatras, né? Outras versões falam, né? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então,
quando você tira o foco da palavra de Deus, tira o foco de Deus, você coloca o foco em algum ídolo que você cria no seu coração, né? E como dizia Calvino, né? O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, você tirou o foco de Deus, você criou ídolos na sua vida, né? Então, Tiago aqui ele resume, né, todos esses pecados, né, esses desejos maus daqueles irmãos a um pecado de idolatria, né? Uma atitude idólatra por parte deles. Meu irmão, Luciano, na semana passada, né, falando um pouquinho do capítulo 3, falou, né, um pouco da língua, né? Ou seja, que a língua é um dos instrumentos que mais expõe, né, essa natureza pecaminosa, né, essa tendência do nosso coração de brigar, né? A língua sempre está no bolo aí das brigas, das invejas. Então são manifestações do coração, manifestações pecaminosas que aqueles irmãos estavam deixando aflorar em suas vidas, na vida, dentro da igreja, e que estava realmente minando, né, toda a vida da igreja, né? E nesses primeiros versos do capítulo 4, Tiago menciona, né, 3 inimigos que estão, né, nesse campo de batalha, nessa peleja, né, com esses pecados aí. E são inimigos que nós temos que constantemente combater, né? Inimigos, né, que desde antes do Éden atuam para arrebentar com a vida do ser humano e contra a palavra de Deus, né? Aí no verso 1 a gente já identifica o primeiro inimigo. Fala assim, ó: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então tá aí o primeiro inimigo, a carne, né? Lá em Gálatas 5:16 fala: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, a carne é aquela velha criatura, né? Que nós temos que renunciar todo dia, mortificar todo dia, né? Clamar ao Senhor para que Ele haja em nós por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, para que sejamos santificados, né? E a gente vença essa luta contra os desejos da carne, contra as inclinações pecaminosas do nosso coração. Mas tem um segundo inimigo, né, que temos que combater. Vá lá no verso 4. No verso 4 o Tiago fala: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, está aí o segundo inimigo, né, o mundo. O mundo com as suas luzes, né, seus encantos, né, seus prazeres, o dinheiro, o status, mundão bom, né? Mundão bom. Mas lá em 1 João, reforçando que Tiago fala, né? 1 João 2 fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Temos que dizer não, queridos. Diga não. Diga não às paixões que esse mundo nos oferece, né, e que nos desviam dos caminhos do Senhor. Então, o inimigo foi a carne, segundo inimigo, o mundo, mas tem um terceiro. Vamos lá no verso 7. Vamos identificar esse terceiro inimigo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então tá aí, olha ele aí, né? O coisa ruim, né? Coisa ruim sempre tentando contra as nossas vidas, né? Adora ver o circo pegar fogo, né? Principalmente dentro das igrejas, dentre os irmãos. Lá em 1 Pedro 5:8, Pedro fala: sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, a nossa luta de sempre aí contra esses 3 inimigos, né? Inclusive o diabo, né? Tiago identifica esses 3 inimigos, né? Aí o resultado das ações, né? Da carne,
do mundo, do diabo, é isso aí, que ele relatou no início do capítulo 4, né? Disputas, ganâncias, traição, né? E qual o ganho disso? Qual o fruto disso tudo? O resultado, sabe qual é? Nenhum. Nenhum. Você não vai ganhar nada. Nada com isso, né? No verso 2 e 3, volte aí, ó. Verso 2 e 3. Diz assim: cobiçais e nada tens. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Meus irmãos, tudo que há no mundo, né? Lá em 1 João fala isso, né? Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Não é de Deus, é do mundo. E isso tudo passa, meus irmãos, né? Isso tudo passa, o mundo vai passar com as suas ofertas, as suas riquezas, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre, né? Quantas vezes, né, nós investimos nossas forças, nosso tempo, nossos recursos para produzir nada, né? Para produzir nada, né? Aliás, o resultado disso, né, desses comportamentos pecaminosos, só vai deixar rastro de destruição, né? Na vida de quem pratica esses atos, né? E na vida das pessoas que estão ao redor dessa pessoa que pratica, inclusive na igreja, né? Inclusive na igreja. Não são poucas as histórias de igrejas que, né, se dividiram, né, ou até mesmo acabaram por conta, né, do pecado que foi entrando, das contendas, das brigas. E isso é muito lamentável quando a gente vê na história isso acontecer. E como combater esses inimigos, né? Tiago dá algumas táticas pra gente. Vamos lá? Vamos ver quais são? A partir do verso 7, ele vai dando essas táticas para nós vencermos esses inimigos de sempre aí, ó. Verso 7 fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, sujeitando-se a Deus, né? Se a sua fé está de fato, verdadeiramente firmada, né? Declarada, firmada em Jesus Cristo, né? Ele é Senhor da sua vida. Então você tem que conhecer a verdade dele por meio das Escrituras e se sujeitar à verdade do seu Senhor. Se ele é Senhor da sua vida, sujeite-se a ele, né? Ainda no verso 7 ele fala: resistir ao diabo. Então, sujeite-se a Deus, resista ao diabo. Essas coisas estão conectadas, né? Resistindo ao diabo, né? Já que Jesus Cristo venceu o diabo, né? Então, a nós cabe uma tarefa bem mais simples, bem mais fácil, que é resistir, né? Permanecer firme na nossa posição de cristão, de servos de Jesus Cristo. E o diabo vai cascar fora, vai fugir, vai continuar, né, pegando no seu pé lá, mas, né, a tendência dele é dele fugir se você o resiste. No verso 8 tem mais tática aí, ó, para vencermos os nossos inimigos. Chegai-vos a Deus. Então, meu irmão, se aproxime de Deus, queira Deus, né? Eu quero é Deus, né? Em Salmo 105 fala: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, todo dia, todo instante, né? Ainda no verso 8, mais uma tática que Tiago nos dá: purificai as vossas mãos, pecadores. Né? Está ligado aos nossos atos. Lá no capítulo 2 a gente falou, né, dessa questão das nossas atitudes, das nossas obras estarem, né, confirmando a nossa fé em Jesus Cristo, né? Então, olhe para o que você está fazendo, peça para o seu cônjuge, seu namorado, sua namorada, seus irmãos, seu pastor, os presbíteros falarem. Me ajuda aqui, gente. Anota aí num caderno aí, num papel, põe debaixo não precisa se identificar não, põe debaixo da porta lá de casa, né? E para dizer as atitudes que eu preciso melhorar para eu ser mais parecido com o Senhor Jesus. Ainda no verso 8, ele fala o seguinte: e vós que sois de ânimo dobre,
Limpai o coração, ânimo dobre, aquele cara que está, né, com o olho na igreja, olho no mundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, né? Então, limpai são as intenções do coração, né? Intenções equivocadas que não condizem com o que a palavra de Deus preceitua, né? Limpar o coração, limpar a mente, ter realmente as intenções santificadas pelo Espírito Santo de acordo com a palavra de Deus. Até as orações, você vê essa questão da intenção do coração, até as orações daqueles irmãos estavam, né, erradas, né? Eram mal intencionadas, né? Lá em Provérbios 4 fala o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, meu irmão, se você não vigiar o teu coração, até a tua oração, né, até o que você fala para com Deus, né, é equivocado, né, é errado, está em desacordo com a palavra de Deus. Finalmente, lá no verso 9, dentro dessas táticas aí para nós vencermos essas batalhas, né, contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, Tiago fala: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O que quer dizer isso, né? Afligir-se, lamentar, chorar, meu irmão, né? Ou seja, reconheça, se olhe no espelho, faça uma autoconfrontação e veja que você é um pecador miserável, né? Que você é fraco, que você veja a depravação do seu coração, as limitações da sua vida, da sua pessoa, da sua estrutura. Humilhe-se diante de Deus. É Ele que te levantou do pó, é Ele que, né, com graça e misericórdia, você que estava morta nos seus delitos e pecados, Ele te ressuscitou para essa condição de graça, esse reino de graça. Lá em 1 Pedro 5 fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, meus irmãos, essa atitude, né, essas táticas, né, que nós vimos aqui, né, se resume a uma posição de humilhação diante de Deus, né? Lá no verso 10 fala: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará, né? Então, se você assume essa postura, né, de humildade diante de Deus, diante do mundo, né, não adianta fazer isso só diante das pessoas, né? Aquela carinha de jejum, carinha de voto de pobreza, né? Você lembra lá da história lá em Lucas 18 do fariseu e do publicano, né? O fariseu orando, né? Aquela cara, aquele jeito, aquela, né, cara de santarrão, tal, aparecendo para todo mundo, ainda esnobava, falando lá do publicano, lá: ainda bem que eu não sou pecador igual esse aqui, ó. E o publicano, ó, batendo, né, não tinha coragem nem de levantar o rosto, né? Falar: Senhor, ser propício a mim, né? Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, né? Aquele publicano que se humilhou diante de Deus, ele sim foi justificado, né? Então, Márcio, tudo bem, eu tenho um punhado de pecado de um lado, né, que eu tenho que afastar da minha vida, tem os inimigos me atentando todo dia, a carne, né, o mundo, o diabo. Eu tenho um alvo de ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo, né, de refletir de forma adequada através das minhas atitudes, né, a fé que eu proclamo, que eu né, professo. E onde é que Deus aí como é que Deus pode me ajudar nisso aí? O que é que Deus tem para mim aí para me ajudar nessa batalha? Então vamos lá, não se desespere, o Senhor é gracioso. Veja lá no versículo 5: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, meus irmãos, a primeira coisa que você tem que se lembrar é da maravilhosa graça com a qual Jesus Cristo te alcançou, a salvação em Jesus Cristo.
não há motivo para nós desistirmos, desanimarmos, né, diante de tamanho presente, né, que Ele nos concedeu para toda a eternidade, a nossa salvação em Jesus Cristo. Tá? Lá, o próprio Senhor Jesus, diante das dificuldades, né, que o apóstolo Paulo estava passando, lá em 2 Coríntios, Jesus fala: Paulo, a minha graça te basta. Então, antes de mais nada, queridos, lembre-se de tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. Mas tem uma bênção final, né, digamos assim, né? A bênção final é: você será exaltado. Oh, glória, né? Ah, eu sabia que não ia ficar no pó, né? Sabia que o pregador ia me trazer uma palavra de prosperidade, né? De vitória. Não ficarei prostrado, serei exaltado, né? Minha vitória vai ter sabor de mel. Calma, né? Calma, vamos lá no versículo 10, vamos lá ver o que é que ele fala sobre exaltação, né? Que Tiago está falando sobre exaltação. Primeira coisa que ele fala no versículo 10 é: humilhai-vos na presença do Senhor. Então, primeira coisa, a exaltação está diretamente ligado à humilhação, tá? Então, é melhor você baixar sua bola aí, continuar com a sua boca no pó. Fique tranquilo, porque exaltação no plano de Deus está ligada à humilhação, né? Outra coisa, né, que ele fala aí, ó, humilhai-vos na presença do Senhor. A gente já falou aqui que não adianta você, né, ter cara de humilde, né, cara de humilhado diante, né, das pessoas, né? Claro que é uma verdadeira humilhação diante de Deus automaticamente te levará a ser uma pessoa, né, serva, humilde diante, né, das pessoas, mas a humilhação deve ser diante dele, porque a exaltação vem dele e ele vos exaltará, diz o versículo 10. Então, se você quer ter assim uma ideia, né, do que vem a ser exaltação sob a ótica de Deus, né, você tem que ver o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra, os seus ensinamentos. Lá em Filipenses 2 a gente tem assim uma amostra, né, do que é essa exaltação na pessoa de Jesus Cristo. Lá fala o seguinte: esvaziou-se, falando de Jesus Cristo, né? Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Ou seja, querida, humilhação, obediência, isso sim está ligado a uma exaltação, né, que Deus lhe proporciona, está reservado para você. Diante disso, será que Deus pode nos exaltar ainda aqui nessa terra, né? Diante das nossas lutas, a nossa peregrinação aqui? Pode, queridos. Deus pode te exaltar aqui, né? Além de manifestar a sua, né, maravilhosa graça. Nós vemos essas exaltações, esses exemplos, né, na vida de vários personagens na Bíblia, né? Jó, José do Egito, Daniel, na vida do próprio povo de Israel, né? À medida que o povo de Israel seguia ali fiel a Deus, eles eram prósperos, eles eram vitoriosos, né? Mas, né, lá em Romanos, né, Romanos capítulo 8, Paulo fala o seguinte, né? Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha, queridos, a nossa verdadeira e plena exaltação ocorrerá quando esse céu e essa terra
passarem, né? E tudo se fizer novo, quando a igreja, né, a noiva do Senhor Jesus, se unir em definitivo com Ele, o Senhor Jesus. Até que esse dia chegue, a gente tem que se manter firmes, né? É luta mesmo, queridos, né? É carregando a cruz, né? Combatendo os nossos inimigos de sempre. A carne, o mundo, o diabo. E aí, você quer ser exaltado? Você quer ser exaltada? Por Deus ou pelos homens? Se você quiser ser exaltado pelos homens, vá à luta, né? Se inspire lá no BBB da vida, cobice, brigue, esbanja, autoconfiança, né? Abrace o mundo e seja recompensado pelo pedestal dos homens, né? Em sua homenagem. Lá, de repente, lá no final da vida, né? Na sua lápide vai estar escrito: aqui jaz um grande amigo do mundo, uma grande amiga do mundo. Mas se você quer ser exaltado por Deus, pegue a sua cruz. Pegue a sua cruz, reconheça o senhorio do Senhor Jesus Cristo, sobre sua vida, sobre toda a criação. Humilhe-se diante da grandeza do Senhor Deus, né? Da sua majestade, sua soberania. Né? Seja servo do Senhor Jesus, seja servo dos seus irmãos, e lá na sua lápide, né, poderá estar escrito: foi exaltado um grande amigo de Deus. Que Deus te abençoe, que você continue perseverante na fé que Ele gerou no seu coração e que você possa vencer as dificuldades da vida, as dificuldades, né, do mundo, da carne, do diabo, na força, no poder do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe.